Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o aniversário de 25 anos da Constituição Brasileira, comemorados neste 5 de outubro. Nosso entrevistado é o juiz Fernando Armando Ribeiro, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e professor de Teoria da Constituição e Hermenêutica Jurídica da PUC Minas. Doutor Fernando, então, estamos também comemorando aqui a marca de 500 programas do Pensamento Jurídico, né? Uma marca importante, e nesse dia também você sai ganhando. Estamos convidando você para mandar mensagens para o pensamento@amages.com.br, dizendo qual o tema do programa que você mais gostou desses 500 que já fizemos por aqui. E estamos sorteando 4 livros para essas mensagens que chegarem até o dia 20 de outubro. Faremos o sorteio e divulgaremos aqui no programa os nomes dos ganhadores. Doutor Fernando, então deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito das emendas, né? Mais de 70 vezes, 74 emendas e outras 6 de revisão. Isso é desnecessário, arriscado para o texto constitucional? Como é que o senhor avalia tantas mudanças? O texto constitucional brasileiro de 88, ele traz o que em direito constitucional nós chamamos de um modelo de uma Constituição rígida, que na verdade é um modelo que segue o modelo norte-americano da Constituição americana, que estabelece, de fato, uma dificuldade maior para a reforma constitucional, exatamente em nome de assegurar-se que essa Constituição é a guarida, é o guardião de valores e de normas jurídicas que têm uma sobeja importância para a comunidade. Mas, apesar de ser uma Constituição rígida, como você bem constata, é uma Constituição que tem, na prática, sido reformada inúmeras vezes. E veja você que é curioso, porque a Constituição brasileira, ciente da sua e ciosa da sua rigidez, ela abriu uma possibilidade de uma revisão constitucional que se faria por procedimento facilitado 5 anos após a sua promulgação. Foi a primeira revisão. Que foi a revisão que, na época de 93, que abriu toda uma discussão sobre como e em qual medida ela poderia ser feita, e em que, ao fim e ao cabo, foram feitas 6 revisões, 6 emendas de revisão nesse processo. Já haviam sido feitas 4 anteriormente, e depois, agora, mais outras 70. De fato, um número assustador, né? Dá uma média de quase 3 emendas por ano, o que de fato torna a Constituição brasileira uma das constituições, se não a Constituição que mais reformas sofre num quadro do direito constitucional comparado. Ao contrário da americana, que não sofreu nenhuma reforma nesse sentido, né? A Constituição americana sofreu emendas, sim, claro, bem menos numerosas. São 27 emendas em torno de uma história que é mais do que bicentenária. 200 anos. Mais né? de 200 anos. E, evidentemente, a Constituição americana, e isso não se deve simplesmente ao fato de que ela tem uma rigidez de reforma ainda maior, porque esse é um momento em que nós verificamos que a Constituição americana, ela é, na verdade, safra única de um modelo constitucional que já passou pela história e da qual nós não temos nenhum outro exemplar, que é uma Constituição modelo autêntico do primeiro modelo de Estado que o Estado de Direito adquiriu na sua fundação, o Estado liberal. A Constituição americana é notadamente o exemplar único que nós temos no mundo desse modelo. Por outro lado, doutor Fernando Armando, a sociedade muda rapidamente, o direito evolui também. Não seria a hora de, digamos, refazer uma Constituição de maneira integral? Existe tempo de validade para uma Constituição ou não? Este é um problema sério que a Constituição brasileira de 88 enfrenta. Ele acredito, de um só tempo, razão de ser de virtudes que ela possui, mas também de vícios que ela possui. Quais são esses vícios, já que estamos falando dos problemas? O fruto do momento em que ela se colocava, e como todos conhecem, um momento anterior de transição política, de grande conturbação social, e o momento mesmo do processo legislativo, do processo de elaboração dessa Constituição, onde foi estabelecida uma comissão, grande comissão de sistematização, subcomissões.
toda a carga de pressões e de contingências que surge fez com que, muitas vezes, as pessoas do período pensassem que o melhor caminho era resguardar quase que tudo no texto constitucional. É por isso que ela se tornou uma Constituição extremamente analítica também, detalhista, diferentemente da americana, que é extremamente sintética. E isso fez com que ela acabasse constitucionalizando temas que eram do momento histórico, importantes naquele momento, mas que logo, como você bem diz, com as mudanças sociais de uma sociedade que muda muito como a nossa, viriam a cair no ostracismo. Essa é uma das razões para tantas emendas. E claro, como eu disse, isso também revela um lado positivo, a meu ver, da nossa Constituição de 88, porque fruto deste viés dialético que a formou, ela acaba adquirindo, a meu ver, uma conformação pluralista na sua normatização, que é bastante importante. Que torna mais dinâmica, né? Vou ampliar o nosso debate aqui, convidando aos estudantes de Direito da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana de Vespasiano. A primeira pergunta, por favor. Infelizmente, muitos dos dispositivos da Constituição Federal não são respeitados. O que é necessário para que haja maior sintonia entre o texto constitucional e a realidade brasileira? Bom, a pergunta ela levanta, na verdade, um problema crucial para o direito brasileiro, que é o problema da interpretação, com o qual tem lidado e tem debatido os juristas brasileiros nesses últimos 25 anos de forma bastante intensa. Toda norma jurídica traz um hiato entre dever ser e ser, ou seja, há um plano vazio que é preciso ser preenchido e que só pode ser preenchido pela interpretação. Esse ato, no caso da Constituição brasileira, ele demandou e tem demandado dos juristas um esforço ainda maior, porque a Constituição traz princípios jurídicos e traz princípios que dimensionam valores e vetores que podem ser, inclusive, tensionais ou podem ficar em tensão uns para com os outros, o que faz com que a tarefa de interpretação e de aplicação seja o grande instrumento, de fato, de efetivação e de concretização da Constituição. A independência e as demais garantias do Poder Judiciário previstas na Constituição Federal são suficientes para assegurar a sua posição de guardião das liberdades e dos direitos individuais dos cidadãos. Bom, Geisa, a Constituição Brasileira de 88, ela tem e traz uma valorização do Poder Judiciário. Ela herda a tradição judiciarista que nós trazemos desde a nossa primeira Constituição e a valoriza e a incrementa. Nós temos, sim, na Constituição, tanto aquelas garantias que são de independência do Judiciário, como a vitaliciedade, a inamovibilidade, a irredutibilidade, quanto temos também as garantias de imparcialidade. É claro, entretanto, que, como diz o constitucionalista americano Ferejon, não há modelo constitucional que traga um arremate e um modelo perfeito e ideal para assegurar a independência do Poder Judiciário. E claro que nós temos e podemos apontar problemas que existem e que podem ocorrer nesse sistema. A própria questão da autonomia financeira do Poder Judiciário não é de todo ideal e de todo resolvida. Nós sabemos que há inúmeros conflitos, tantos deles chegando ao Supremo, que mostram essa certa ainda dependência do Poder Judiciário com relação ao Executivo como executor orçamentário. Entretanto, nós temos sim um modelo que, a meu ver, ele cria novos instrumentos e aperfeiçoa o judiciário de forma a dar-lhe, de fato, o papel de guarda de direitos e de protetor da Constituição, como é colocado textualmente na Constituição. Muito bem. Vou agradecer, então, a participação dos estudantes de Direito aí da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, a FASE de Vespasiano. Bom, doutor Armando, nosso tempo agora do segundo bloco chegou ao fim. Eu vou deixar uma questão para o senhor para o bloco seguinte. O papel e a importância que a Constituição tem na garantia dos direitos individuais do cidadão. A gente volta a instantes.